Eu tenho dito sempre que a verdade é teimosa e ela aparece apesar das narrativas e das tentativas de jogar tudo para baixo do tapete. E a verdade sobre o 8 de janeiro está aparecendo com mais força agora que praticamente todos os presos políticos já foram liberados para voltar para casa, ainda que continuem com tornozeleira eletrônica e muitas restrições, o que é sim uma situação de prisão perpetuada apenas em ambiente domiciliar. Mas antes de eu te chamar para assistir a entrevista com o preso político, eu quero te perguntar o que você faz com uma moedinha de R$ 1. Nesta Semana da Pátria, é com ela que nós vamos resgatar o orgulho de ser brasileiro. A Gazeta do Povo está te convidando a assinar o jornal pagando apenas R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses, e você ainda vai ganhar um login adicional grátis para compartilhar com quem quiser. Vai poder ler sem bloqueios todas as minhas colunas e também as de grandes jornalistas como Alexandre Garcia, Luiz Ernesto Lacombe, J.R. Guzzo, gente fora de série. Basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para aproveitar esse preço imperdível, R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses, e se tornar assinante da Gazeta do Povo. Agora eu te convido a assistir a entrevista com esse preso político e entender o que de fato aconteceu no 8 de janeiro, além de todo o abuso de autoridade que já está para lá de evidente. Eu estou então aqui com o Rodrigo Moro, esse rapaz que ficou 7 meses na cadeia sem ter cometido crime algum. Foi preso no dia 8 de janeiro dentro de um dos prédios públicos que foram invadidos pelos manifestantes naquele dia, mas vai nos contar agora exatamente o que ele fazia e o que as demais pessoas faziam, o que via lá dentro. Rodrigo, bom dia, obrigada por aceitar conversar aqui com os assinantes e com os seguidores da Gazeta do Povo. É importante, né, dar voz para vocês agora que vocês estão em liberdade, entre aspas, porque eu sei que vocês estão todos com tornozeleira eletrônica, várias restrições. Mas vamos começar pelo dia 8 de janeiro, então. Primeiro se apresenta para a gente saber exatamente quem você é, o que você faz, e explica como você chegou a Brasília. Você não é de Brasília, né? Não, bom dia, Cris. Eu sou o Rodrigo, né, um dos presos políticos do dia 8. Eu vi a oportunidade de poder ir para Brasília, né, no dia 8 para participar de um protesto, né, me manifestar a respeito de uma melhora, né, de uma qualidade do SUS melhor, no atendimento médico, na área da saúde, na questão também da área da educação, né, que eu acho muito importante, como eu tenho dois filhos pequenos, né, o Miguel de 11 anos e o Gabriel de 9. Então, assim, e ambos, né, são portadores de deficiência, então eu sei o quanto eu sofro na questão quando eu preciso do SUS. Então, foi uma oportunidade que eu achei para ir para Brasília, Quer né, dizer, obviamente manifestar. que você tinha aquela tônica dos que já estavam acampados e se manifestando pelo Brasil inteiro desde o segundo turno, do anúncio do segundo turno, né, do resultado do segundo turno, mas você uniu essa vontade também de pedir um país melhor. Na verdade, foi minha primeira vez, né? Eu não era tão, não sou, na verdade, envolvido muito com política, né? E vi tudo acontecendo e eu quis ali me juntar e participar, né? Eu falei, é uma oportunidade de eu poder ir lá e me juntar ao povo, né? Inclusive, eu fui pelo meu país também, né? Manifestar a minha indignação. Então, foi uma oportunidade que eu achei de poder Uhum. ir para lá. E você chegou a Brasília no dia 8 mesmo? Não, nós saímos daqui de Marília no dia 6, na sexta-feira. Chegamos na parte da manhã de sábado. Aí eu só pousei lá, né, descansei o sábado para domingo e no domingo foi onde nós saímos para passear. E sábado para domingo você chegou a ficar no acampamento lá em frente ao quartel? Sim, eu fiquei numa barraca do pessoal que foi aqui de Marília. Foram Uhum, bastante idosos, né? Pessoas de uhum. idade, senhores, senhoras, né? Não conheço ninguém que foi, né? Inclusive eu fui no ônibus, eu paguei a minha passagem para Isso que eu ir. ia te perguntar, um ônibus fretado, cada um pagou sua passagem, como é que você Cada um ficou pagou. sabendo desse ônibus? Eu fiquei sabendo no grupo de WhatsApp, né? E vi aqui no grupo do bairro, Montana Maracá, e foi onde despertou a vontade de eu ir. Eu falei, nossa, vou me juntar ao povo, né? Para poder ir lá e se manifestar, como eu disse. Uhum. E aí, lá do Participar. QG, você saiu para a manifestação no dia 8 no mesmo ônibus? Como é que foi o transporte de vocês?
No dia 8, não, É, nós fomos caminhando caminhando, porque diz que não é pertinho, né? caminhando. Dá uns 7 quilômetros de Não, distância. mais ou menos uns 7 a 10 quilômetros. E eu me recordo que nós estávamos lá na barraca, era o horário do almoço, mais ou menos, 1h30, por aí, 1h20, e nós começamos a se deslocar sentido a esplanada, né, do Isso. Ministério dos Três Poderes, e pacificamente, ordeiramente, né, fomos escoltados pela Polícia Militar, inclusive. Havia um cordão de isolamento da Praça dos Três Poderes, inclusive revista, pelo que outros presos já me contaram, né? Você lembra de ter sido revistado ou visto pessoas sendo Sim, revistadas? sim, né, no nosso deslocamento do tiro do QG lá até os Três Poderes, nós fomos escoltados pela Polícia Militar, né? Tinha várias viaturas, policiais de moto escoltando. Eles fecharam duas, se não me falha a memória, duas faixas, né, da avenida principal para que nós nos dirigíssemos com segurança. E chegando num certo ponto ali entre os ministérios, tinha um cordão de isolamento onde nós passamos por uma revista, né? Uma revista bem, assim, como que eu posso dizer? É bem forte mesmo, assim, de revistar o nosso corpo, pediu para que abrisse a mochila, né? Como eu estava com os meus pertences, eu não ia deixar os meus pertences lá no QG, então eu levei na minha mochila, Uhum. que eram minhas roupas, alguns alimentos que eu levei para comer, né, nessa caminhada, né, documento. E passando pela revista, nós continuamos, né? E foi autorizado, eles permitiram, não, pode ir, tá? Não tem nada. Aí liberaram a gente. E pelo que você viu, todo mundo que estava passando esse cordão de isolamento foi revistado da mesma forma. No momento em que eu passava, sim. No momento Uhum. que eu estava passando, observei, eles não deixavam pessoas que estavam indo com a bandeira, se tivesse um mastro, um pedaço de madeira para balançar a bandeira, eles mandavam tirar, né? E tinha um cantinho lá que eles falavam, deixa aqui. Então não podia entrar com um pedaço de madeira, não podia entrar com nada, nada mesmo. Quer dizer, a garrafa d'água, os poucos pertences ali da mochila, roupa, biscoito. Isso aí podia, né? Que era pertence, garrafa d'água, bandeira. Eu pergunto isso, Rodrigo, porque você, melhor do que qualquer um de nós, deve saber, eles estão colocando acusações genéricas no inquérito, né, e no processo mesmo, que agora já é um processo, vocês se tornaram réus, né? E uma Sim, das acusações é a associação criminosa armada. E eu fico pensando, bom, primeiro, a associação criminosa entre pessoas que não se conhecem, a imensa maioria não se conhecia, né? Tinha os mesmos sim. propósitos, aparentemente se conheceu ali nos ônibus, indo dos vários lugares do Brasil para Brasília, ou eventualmente lá já na manifestação ou no QG, para quem chegou antes, né? Mas armada, como armada se todos passaram por revista? Também não sei explicar isso. Eu até no dia lá da prisão me senti mal. Eu não estava entendendo nada, na verdade. Eu só chorava porque eu lembrava dos meus filhos, da minha esposa. Eu fui no ônibus chorando, né? Cheguei na Polícia Civil, aí só chorava. Inclusive, eu me recordo o delegado da Polícia Civil, o nome dele é Gabriel também. Até falei, nossa, o senhor tem o nome do meu filho, né? E eu gostaria de saber o que vai acontecer, porque eu não fiz nada, eu simplesmente estava lá, né? Só com a minha bandeira e minhas garrafinhas d'água, né? Ele falou, infelizmente, eu não posso fazer nada, né? E veio uma ordem de cima, vocês vão daqui para Papuda, vão presos. E, tipo, aí eu não entendi, até então não tinha caído a ficha, né? Aí depois que eu vi acontecendo mesmo, que aí eu fui entendendo, mais ou menos. Mas vamos dar um passo atrás e voltar para o dia 8 antes da prisão, porque você é um dos presos que foi pego pela polícia dentro de prédio público. É ao contrário daqueles que foram presos no QG no dia seguinte, né? Numa espécie de emboscada patrocinada ali pela polícia do Exército, enganando as pessoas, obrigando a entrarem em ônibus para irem para um local mais seguro, segundo relatos de vários advogados que eu já ouvi, e até de mais um preso político aqui, que foi preso no QG, que eu já entrevistei aqui no meu espaço na Gazeta do Povo. Você foi preso dentro do prédio. Então me conta, a partir daquele momento que você passou na revista, que olharam tua mochila, viram que você só tinha garrafinha d'água, uma bandeira do Brasil, algumas roupas, biscoito, e te deixaram passar, o que aconteceu dali em diante? Então, aí nós nos deslocamos, né, sentido os Três Poderes, aí tinha uma barreira policial.
né? Mas poucos policiais. E nisso iniciou-se uma confusão lá na frente, né? Começou a jogar spray de pimenta no pessoal, bomba, o pessoal estava atirando lá de cima Tinha helicóptero do, até, con- do né? Congresso. Do Congresso, não, nesse momento ainda não tinha. Ainda não tinha. E não, só tinha a tropa de choque em cima do Congresso, eles começaram a atirar bomba, eu acho que a polícia do Congresso também, Mas né? você Eles chegou a atiravam ver bomba. gente já tentando invadir, por isso essa reação da polícia? Ou Não, a polícia não, começou só para dispersar? eu acho que para dispersar mesmo, né? Começou a chegar a multidão próximo deles, né? Eu acho que um pouco assim exaltado no sentido de fala, né? O que o pessoal gritava? Eu acho que eles falavam na questão assim, deixe a gente entrar, nós não vamos fazer nada, nós só queremos acampar, só ocupar aqui o espaço, né? Mais ou menos nesse sentido. Não Eu tinha uma ouvia o pessoal incitação coletiva, vamos invadir, vamos quebrar? Não, eu não vi, eu não me recordo, tá? Uhum. Inclusive, na hora eu comecei a passar muito mal, com gás de pimenta, tudo, e eu comecei a ficar sufocado, até esqueci que eu tinha as garrafinhas no bolsinho da mochila, aí eu olhei pro espelho d'água que tem no Congresso, eu falei, nossa, água, sabe? Só que queria saber de jogar água, que ardia muito o meu rosto, o gás de Hum. pimenta que ele jogava, e foi onde eu fui ali para tentar aliviar. E dali eu vi o pessoal andando ali na rua, nem sabia que tinha onde ficavam os prédios, que é a primeira vez eu nunca tinha ido, né? Onde ficava ali o Planalto, o STF, e vi o pessoal descendo, chamando, vamos ali, vamos, desce. Aí eu fui acompanhando a massa, né? O pessoal, e com medo do tiro, bomba que explodia para tudo que era lado, eu quis me abrigar, com medo de tomar um tiro. Até então, não sabia que tipo de munição eles usavam, né? Não Uhum. entendia, nunca participei de uma manifestação de protesto nem de nada. Então, eu fui e me abriguei dentro do Planalto. Nisso já estava aberto, né? O Estava Planalto aberto. já estava aberto. E tinha alguém E chamando? Ou tinha muita gente lá dentro? Como é que estava nesse horário que você entrou no Palácio do Planalto? na hora que eu entrei já tinha algumas pessoas, tinha Uhum. até bastante pessoas lá, Manifestantes mesmo. manifestantes. Tinha uma movimentação, inclusive, de alguns soldados lá do Exército, uns responsáveis lá, né? Inclusive o major do Exército se encontrava lá, né? Ele estava no andar de cima, andando para um lado e para o outro, Você falando chegou a a todo subir? tempo. Ou viu pela Não, janela? não. Eu fiquei no. Quando sobe a rampa do Planalto, eu fiquei naquele. Eu acho, primeiro andar ali, né? No térreo lá, E no primeiro andar, né? Porque sobe a é o rampa. primeiro andar. Uhum. Então, eu fiquei naquele andar quando sobe a rampa, aí tinha algumas cadeiras jogadas, tava uma bagunça lá, uma zona. Já tinham E feito uma bagunça, então. O pessoal que entrou antes já tinha derrubado cadeiras e tal. Alguma. já tinha, no momento que eu entrei, né, que já estava aberto, tinha algumas pessoas, inclusive, de máscara, de preto, né, usando óculos, não dava nem para identificar. E E pareciam nós, funcionários do Palácio do Planalto ou eram manifestantes infiltrados se escondendo e para não então, serem identificados? eu não sei informar, Cris, mas era muito estranho, porque normalmente nós estávamos com roupas caracterizadas, né, assim, da pátria, Uhum. camisa verde e amarela, né, com bandeira, e essas pessoas pareciam estar preparadas, sabe, para uma guerra, enfim. Mas eu lembro, me recordo de eu ter ajudado num certo momento, né, o pessoal começou a gritar, é, não quebra, não quebra, nós não estamos aqui para destruir, isso Isso também nos tem pertence. vídeos, né? Tem vídeos que circularam nas redes sociais que mostram isso, o pessoal gritando não quebra, muitos sentados no chão, o pessoal com a bandeira sentado no chão, né? Gente ajoelhada, rezando, e tinha esses black blocs no meio realmente fazendo arruaça. Então, eu não sei identificar quem era de fato, mas tinha um pessoal diferente. E a gente começou a falar para não quebrar, e o pessoal até queria tirar eles, falar, põe eles para fora, são infiltrados. Aí eu comecei a ajudar a desvirar as cadeiras, né? O pessoal, gente, vamos começar a organizar aqui e tal. A gente começou a desvirar as cadeiras. Aí, num certo momento, eu vi que a tropa de choque ela entrou no segundo andar. E ela entrou dando tiro, jogando bomba. E nisso a gente nós estávamos pedindo para o pessoal, né, para as pessoas que estavam mais exaltadas, gente, por favor, vamos manter a ordem, né, o respeito o cuidado com o local, Uhum, né? Aí eu fui na rampa, que lá dentro mesmo do primeiro andar tem uma rampinha, ela faz uma curva só para o segundo andar. E eu uhum. fiquei ali no meio daquela rampa, em comunicação com a tropa de choque, uma comunicação visual.
Uhum. Eu e mais um rapaz que tinha lá, né, eu não conheço, ele ficou lá também na rampa e nós colocamos aqueles, sabe aqueles ferros que tem uma corda que tem em banco, Uhum. normalmente, fila de Sim, banco, para sim, separar? uma corda divisória, assim, né? Isso, aí nós Uhum. colocamos no meio da rampa, porque acho que o comandante da tropa de choque, ele pedia, não sobe, não sobe. E eu me senti na obrigação, como um bom cidadão, pai de família, inclusive eu educo meus filhos, né, A a manter, a respeitar. cuidado, a respeitar o patrimônio público, né, porque Uhum. inclusive está aí nos nossos impostos, no nosso dinheiro. Então, eu coloquei lá no meio, fiquei pro lado de cá da corda, e o pessoal que ia subir, eu falava, não sobe, por favor. Aí eu apontava pro comandante Você da ficou tropa de quase choque. como ajudando no policiamento ali nessa hora. Isso, a conter, a manter, né, a Uhum. ordem, a E os policiais disciplina no viram que local. você agia dessa forma. E viram, inclusive, tem fotos circulando na internet minha, aonde aparece eu em comunicação lado a lado, conversando com os soldados Policial. do Aham. exército, com os Uhum. policiais lá dentro, perguntando, ó, o que que eu posso estar ajudando, o que eu posso estar fazendo, E aí, em né? determinado momento, chegou muito mais policial e saiu prendendo todo mundo. Aí, num determinado momento, depois que eu conversei com os soldados, inclusive tem a foto sequencial, né, inclusive do ato, da ajuda, nós colocamos uma mesa, né, travando a passagem da rampa, lá em cima, no segundo andar, e embaixo. E nesse momento que travou, né, eu fiquei ali um pouquinho na rampa, né, conversando com alguns soldados que estavam ali, inclusive armados, e depois aí eu me direcionei aonde tinha um cordão de isolamento dos soldados do exército. E nesse momento, Cris, né, eu me recordo de ter olhado para fora e estava um cenário de guerra, dois helicópteros jogando bomba, caveirões, sabe? Tinha cavalaria, diversas polícias, diversas mesmo. Eu nunca vi tanta polícia na minha frente. Na verdade, dificilmente eu vejo. É só as viaturas do Isso já cotidiano, né? era o meio da tarde, né? Você disse que tinha chegado lá por volta de uma, já era o meio da tarde isso aí. Uma e pouco nós nos deslocamos, né? Saímos do QG, chegamos lá por volta das 2h30, 2h40, né? E isso aí era mais ou menos, acho que umas 4h30 por aí, mais ou Hum. menos, né? Então eu fiquei o tempo todo me abrigando lá, fiquei com medo, sabe? Porque eu nunca participei, E né? E você eu estava tenho muito. sozinho, né, Rodrigo? Você não estava, mesmo Sozinho. pessoas do teu ônibus e tal, nessa hora estava todo mundo disperso. Não, sim, porque eu não conheço, né, ninguém que foi, né? Então eu fui ali no ônibus, na viagem, quieto, sentado no meu banco lá, né, todo momento conversando com a minha esposa, falando, nossa, vai ser legal, inclusive eu conhecer Brasília, né, só que eu não Uhum. imaginei que teria esse cenário de guerra, né, e eu fiquei pensando, poxa, mas por que está acontecendo isso, né, as pessoas, tanta gente, mas não vejo ninguém armado, não Que vejo a nada, intenção não só... era essa, mesmo no grupo que você disse que onde as pessoas foram convidadas a ir para Brasília e foram lá pagar a sua passagem, cada uma por vontade própria, não havia uma tônica de vamos lá para invadir, para destruir, para quebrar, para fazer arruaça, né? Não era essa, porque parece que nos processos tem a informação de que infiltrados nos grupos identificaram isso, inclusive os tais informes da ABIN, compartilhados entre forças de segurança, que agora a gente sabe, parte delas, pelo menos, pecou por omissão, nos informes dizia, nós temos gente dentro dos grupos e eles estão falando em invadir. Nesse teu grupo de Marília aí não se falava disso. Não, pelo contrário, eram pessoas de idade, né, senhoras mesmo, senhores, e nenhum momento mesmo. Pelo contrário, a gente orava dentro do ônibus. Nós lemos o Salmo 91 dentro do ônibus, pedindo proteção a Deus. Né? Eu sou uma pessoa evangélica, gente, né? Eu sou muito, assim, firme nas coisas de Deus, né? Eu ensino meus filhos toda noite, a gente ora, canta hinos. Então, assim, eu jamais iria fazer algo que fosse contra os meus princípios e valores. Uhum. E aí, bom, aí você disse, aí chegou mais policiamento, o que que eles fizeram? Fecharam o Palácio do Planalto e prenderam todo mundo que estava dentro, inclusive esses aparentemente infiltrados, ou esses eles deixaram sair? Então, aí eu me recordo, numa certa ocasião, quando eu olhei para fora, tem aquelas janelas de vidro, eu falei, meu Deus, né? Eu queria sair, mas não tem, estava impossibilitado de sair, né? Primeiro, na hora que eu fui, que eu acompanhei o povo, tinha muita gente, a gente estava cercado, em volta de polícia, dando tiro para tocar. Eu falei, eu vou me abrigar aqui, não tem para onde eu ir, né? E eu lembro, numa certa ocasião, que a tropa de choque começou a subir a rampa. Aí eu falei,
estamos mais seguros agora. Provavelmente eles vão entrar, vão nos tirar daqui, né? Vão ali, não sei, escoltar, não sei qual a palavra correta para usar, mas Uhum. uma forma de proteção, né? Perguntar, ó, quem são vocês, ou identificar talvez alguém, mas não. O comandante da tropa de choque já entrou dizendo, tá todo mundo preso, cambada de terrorista, patriota, infelizmente ele usou até uma palavra meio esdrúxula, né? Ele falou, patriotas são os meus, né? Então, assim, falou, vai morrer gente aqui, deu tiro pro alto, e nisso, se não me falha a memória, é, uma patente um pouco mais alta do Exército foi lá e indagou, né, o porquê desse tratamento com as pessoas, sendo que até então a gente estava orando, a gente estava ali louvando, ajoelhados, né, agachados, né, em frente ali os policiais, os soldados, né, a gente não estava fazendo nada demais, simplesmente a gente estava orando, né, e eu me recordo que em um certo momento começou uma gritaria, eu acho que ele bateu em alguma mulher, alguma coisa assim, e aí prendeu. Aí esse responsável do exército foi lá, conversou, ele estava muito exaltado, né, esse comandante do choque, e aí eles se retiraram, aí entraram outros policiais e começou a prender a gente, sabe? Prendeu umas algemas, né, de enforca-gato, revistou as nossas mochilas, nossos pertences, não achou nada, falou, agora vocês vão ser conduzidos para a delegacia. Num certo momento, dentro do ônibus, quando nós estávamos sendo conduzidos para a delegacia, o motorista, se não me falha a memória, ele disse, como eu estava chorando bastante, né, quando nós paramos lá na Polícia Civil, eu perguntei, falei, senhor policial, por favor, o que que vai acontecer com a gente? Eu tenho dois filhos portadores de deficiência, minha esposa é deficiente, e eu estou muito preocupado, com medo, né, porque até então nunca passei uma situação dessa, né, nunca esperava, só por ter ido lá orar, né, sem ter arma nem nada, indo preso. Ele falou, não, fica tranquilo, é de praxe vocês virem, né? Vocês vão assinar só um termo e vão ser liberados pela autoridade policial aqui da Polícia Civil. Eu falei, já me confortou aí, eu comecei a Porque ficar isso é mais o de confortável. praxe mesmo, ele te deu uma informação do que efetivamente ocorre numa situação assim. Eu já cobri inúmeras manifestações ao longo dos meus 33 anos de jornalismo e é inacreditável que não tenha sido dessa forma, a menos que, claro, alguém tenha sido preso em flagrante no ato de quebrar alguma coisa, se bem que o próprio vandalismo, pelo que eu acompanhei na minha carreira, e desculpe estar me alongando, mas acho importante trazer essa Não, informação, tranquilo. o próprio vandalismo chega a levar as pessoas para a cadeia, mas eles assinam um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, inclusive, são liberados no dia seguinte, 2 dias depois, e aí respondem em liberdade às punições lá previstas para vandalismo, né? Não são acusadas de associação criminosa armada, mesmo os vândalos que a gente conhece, que queimam estátua, destroem estações de ônibus, prédios públicos, fachadas de concessionárias, de agências bancárias, enfim. Então, realmente, a informação que você recebeu ali me parece a correta, mas aí na delegacia já foi diferente, né? Foi, foi. Eu me senti mais confortável, né? Ali, mais na paz, eu falei, nossa, então eu vou assinar um termo e eles vão, de fato, ali provar, ver, averiguar quem foi, né? E tomar as devidas providências, né? Só que não foi o que aconteceu. Quando falou, eles começaram um procedimento ali de fazer a gente assinar o boletim de ocorrência, escutar nosso depoimento. Não tive oportunidade de ligar para ninguém. Eles falaram que estava muito corrido, que ninguém ia ligar para ninguém, né? E já colocaram a gente numa cela dentro da Polícia Civil e começaram a tirar fotos com aquelas plaquinhas assim segurando, né, dentro da Polícia Civil, já deu chinelo, falou, ó, o lanche vai chegar muito cedo. Aí todo mundo sem entender, aí a gente até comentou, né, entre nós que a gente começou a se conhecer ali dentro da cela da Uhum. Civil, perguntar, de onde você veio, e tal, nós. Aí o pessoal, não, a gente vai ficar aqui, vai, uns 2 dias, né, eles vão deixar a gente aqui, aí depois vai liberar. Quando no dia seguinte, né, no dia 9 na segunda-feira, na parte da manhã, começou a chegar umas vans. E aí nós entramos nas vans, aí levaram a gente para ML, né? Aí eram mais ou menos umas 5, 6 vans, se não me falha a memória. E levaram a gente no ML, que fica ali próprio, dentro da Polícia Civil. Fizemos o corpo de delito e dali já fomos encaminhados para Papuda, né? Escoltados com helicóptero, tudo. Eu falei, gente, que Sem absurdo direito isso. a falar com família, procurar um advogado, Nada, nada. nada, nada.
Então, Quer dizer, no dia assim, 9 você já estava na Papuda, no presídio. na Papuda, cheguei lá, muita gente, eu ainda assim não tinha caído a ficha. E vendo aquele tanto de policiais lá do presídio, né, da Papuda, eles explicando, ó, vocês estão chegando aqui explicando a disciplina, né, porque lá é muita disciplina, né, se não foram a maior, né, disciplina do Brasil, dos presídios. Aí, quando eles falaram, agora vocês vão para a cela, eu entrei na cela, olhei assim, eu comecei a imaginar, falei, meu Deus, onde eu vim parar, o porquê que eu vim parar aqui, né? Aí eu comecei a lembrar dos meus filhos, imaginá-los, falei, meu Deus, daqui 20, 30 anos talvez eu vou ver meus filhos com 35 casados, sabe? Perder toda a infância. E começou a vir as deficiências, as fraturas que eles já tiveram, porque eu sempre acompanhei eles. A gente já fala das deficiências dos seus filhos, porque isso é um motivo que advogados conseguem, às vezes, liberar um preso nas circunstâncias em que você foi preso, né, sem ser em flagrante, sem ter cometido crime algum, sem ter testemunhas de que você quebrou alguma coisa, vandalizou alguma coisa, para cuidar dos filhos, né? No caso, sua esposa também tem essa doença. Você mencionou aí a questão de saúde das crianças e da tua esposa. Explica um pouquinho para a gente entender até a tua importância na família, né? Não que outros pais não sejam importantes, mas numa situação dessa, imagino que você fosse o arrimo de família e que eles tenham ficado numa situação muito delicada aí com a tua prisão, ainda mais tão distante da cidade onde você vive, né? Sim, Cris, esse tempo que eu fiquei, né, lá preso 7 meses, não foi fácil. Meus filhos, inclusive, eles entraram numa depressão, iniciaram um tratamento, né, com psicólogo, e eles, devido à deficiência que eles têm, né, como você mencionou, minha esposa, ela tem uma deficiência chamada ossos de vidro, né, osteogênese imperfeita, que é uma fragilidade óssea. Meus filhos, eles, por essa deficiência genética, eles também adquiriram, né, essa deficiência. O Gabriel, que é o mais novo de 9 anos, além do ossos de vidro, ele é autista. Ele já teve diversas fraturas, se não me falha a memória, mais de 20 fraturas, né? Então eles têm um acompanhamento com especialistas, né, na Santa Casa Central da Santa Cecília, que é referência em ortopedia, e no Hospital das Clínicas, o HC de São Paulo, né? Então, quando é alguma fratura leve, né, mais simples, eles passam aqui na cidade mesmo de Marília, na Unimar. Então, assim, não foi fácil para minha esposa, né, com essa deficiência, pino na perna, ter que Eu ficar imagino que ela não nessa. consiga nem trabalhar, né? Deve ser difícil para ela conseguir É, emprego. sim, ela tem risco de fraturas constantemente, né? Então, ela não pode trabalhar devido à deficiência, para fragilidade óssea, né? E também por conta dos meninos, né? Tem que cuidar deles que também têm a deficiência. Então, eu Uhum. sou o tutor da família, né? Inclusive nos cadastros, tudo, consta o meu nome como responsável da família, né? E é isso. E Aí aí, depois que agora. você conseguiu o advogado chegou a apresentar essa situação para o juiz para que, eventualmente, você fosse liberado para ir para casa, ainda que com tornozeleira e tal, para poder estar junto deles? Sim, a doutora Thalita Estevanato, né, que por sinal é uma excelente advogada, uma pessoa, sabe, de um coração grande, enorme. Ela, inclusive, está ajudando a nossa família, né? Uhum. Ela não está cobrando para fazer esse trabalho, né? Até mesmo porque eu não tenho condições, né? Eu faço alguns bicos como entregador, né, do iFood, e para agregar na renda da família. E nesse tempo que eu fiquei parado, muitas pessoas ajudaram. E ela fez sim, ela colocou, né, no processo os laudos, inclusive, do tratamento psicológico, né, devido à depressão que meus filhos entraram, colocou das deficiências, do autismo do meu filho, mas não foram apreciados, né? Então, assim, agora nós saímos com essa tornozeleira, né? E eu preciso exercer, fazer alguma coisa ali para por conta que eu pago uma moto, né? Que é o Você meu minha ferramenta. trabalhava como motofretista antes de ir para Brasília? Como um entregador, né? Entregador, Fazer né? alguns bicos, Uhum. fazer alguns bicos, né? Para mais para pagar a moto, né? Para agregar alguma conta no alimento Uhum. também, né? Uhum. E só que agora tá tudo bloqueado, minha conta, tudo meu tá bloqueado, né? Tem as Você está com restrições de conta horário. bloqueada, tornozeleira eletrônica, restrições de horário que te impede de trabalhar, restrições de deslocamento também te impede de trabalhar como entregador, imagino. Sim.
Então, tem tudo isso que está dificultando, né, eu poder exercer qualquer bico, qualquer coisa para agregar na renda, né? Resumindo, eu ainda estou preso, né, com essa tornozeleira. Então, Uhum. assim, recentemente eu tive que passar, não sei se posso mostrar aqui o papel, mas eu tive que passar nessa clínica, né, Aconchego. Aí o Uhum. médico teve que especificar aqui, ó, que eu estive lá fora do horário, porque o meu horário de estar dentro de casa é às 19 horas. Eu tive que expor a minha situação, sabe? É muito difícil você ter que ficar contando a situação, eu fui preso, e tal, e eu preciso de um papel dizendo para mandar lá na onde eles fazem o monitoramento, para anexar no processo, porque se passar do horário, vai dar como quebra lá de das Desrespeito à restrições. ordem judicial, né? E aí eles ameaçam de volta para a prisão. Sim, então tem que fazer todo o procedimento certinho. E eu procuro fazer o certinho mesmo, o correto, por Rodrigo, me mais fala que. brevemente do período na Papuda, porque o Ok, relato do outro preso político com quem eu conversei e do próprio Bismarck, que foi preso depois, ele estava inclusive no exterior na época, sim, foi acusado de financiar os atos, ficou 70 dias na cadeia, depois liberaram dizendo que não encontraram indícios minimamente razoáveis para provar que ele era financiador de qualquer vandalismo nos prédios públicos, enfim, outro absurdo, né? Mas tanto um quanto o outro, a audiência de custódia, que por lei deveria acontecer em 24 horas, não aconteceu. No teu não. caso, como é que foi? Em que momento que você conseguiu falar com o advogado, que foi chamado para depor? Me explica como é que foi esse processo nos 7 meses em que você ficou preso. Minha audiência de custódia, ela foi, se eu não me engano, acho que uns 5, 6 dias depois, né, que nós já estávamos lá. Eles alegaram que devido à quantidade de pessoas não estava dando, inclusive fizeram um mutirão para fazer a custódia. Advogado foi a Defensoria Pública que fez a minha custódia, né? A doutora Thalita até então não tinha, a gente não tinha o conhecimento dela, tudo, conheceu no decorrer do processo. O momento Papuda, assim, é um momento muito difícil para mim, é um trauma que eu acho que vai ficar aí para a vida toda, né? A todo momento eu sento aqui para comer, eu começo a chorar, às vezes ali dormindo, eu acordo, eu não estou conseguindo dormir direito, né? Todo dia eu estou indo dormir umas 2, 3 horas da manhã, sem sono, sem conseguir dormir, pensando nisso, nesse momento que eu vivi, que eu vivenciei, né? Então, assim, algo que eu nunca esperava viver, inclusive eu moro próximo num presídio aqui, sempre quando eu passo do lado, eu falo para os meus filhos, ó, estudem, trabalhem, sejam pessoas do bem, né, para vocês nunca terem que vir para esse local. E assim, eu, por coincidência, acabei caindo num local desse, né? E meus filhos foram me visitar lá, foi um dos momentos mais difíceis para mim, né? Foi no dia 7, um dia antes de eu sair, né, de sair meu alvará. Eles foram me visitar e quando eles foram embora, eu fiquei chorando tanto. Eu falei, Senhor, como pode, sem eu ter feito nada, essa separação, né, da minha família, um momento E muito a, e, difícil. e a tua família, os filhos foram lá porque já sabiam que você seria liberado e aí conseguiram ir para Brasília para te receber? Como é que foi isso? Não, é porque lá tem duas visitas de crianças aos pais, né? E minha esposa foi na esperança de eu sair, né? Ela não sabia que ia sair. E, por coincidência, à tarde da segunda-feira, que foi o dia da visita, dia 7 de agosto, foi anunciado os alvarás, né? E aí ela acabou que eu já voltei com a minha família. Mas lá dentro foi muito difícil, sabe? Você viver numa cela de uns 18 metros quadrados, com de 12 a 16 pessoas, tendo que comer aquela marmita que por diversas vezes, às vezes vinha azeda, uma comida só era servido soja, já veio também pedaço de vidro dentro da marmita, anzol, gilete, sabe? Então, assim, aquela água, que é uma água com ferrugem, sabe? Que não tem outra opção de água, né? A gente tem que tomar água da torneira, né? A água da rua, sei lá de onde vem aquela água. Banho gelado, dormindo no colchão no chão, porque não tinha cama para todo mundo. Então, assim, foram 7 meses que pareciam uma eternidade, 7 anos. Momentos muito difíceis que eu espero nunca mais passar por isso, até mesmo que eu não fiz nada, né? E Então você, obviamente, por morar longe, não tinha essa facilidade de ter visitas, né? E lembra de ter recebido visita de Comissão de Direitos Humanos da OAB, de pessoas interessadas em saber se vocês estavam sendo relativamente bem tratados ali dentro do possível, ou simplesmente ignoraram vocês lá? não me recordo, tá, do Direitos Humanos terem ido lá. Pelo contrário, foi o Ministério Público e o Ministério Público, inclusive, ele foi lá para ver como a gente estava sendo tratado, estava como sendo tratado como os outros presos, né? E tivemos que passar por uma revista que chama
Agora eu esqueci. Nossa, desculpa. Imagina. Mas é uma revista onde todo mundo sai da cela com tudo. É procedimento do presídio, né? Mas isso Uhum. aí deveria ser para pessoas que cometeram de fato um crime, pessoas erradas, E né? esses promotores do E, Ministério Público queriam que vocês fossem tratados como criminosos, assassinos, estupradores, pedófilos, ladrões, assaltantes, da mesma forma que os outros presos que estavam no presídio. até então o que foi traçado para nós é que aquele procedimento, lembrei, chama bate-fundo, né? Ele teria que ser feito porque a gente teria que ser tratado como qualquer outro preso, né? Então, aí tem aquela humilhação de ter que ficar pelado, agachar, tirar todas as coisas, aí não pode ter nada a mais, sabe? Nada que pertence tem que jogar fora. Mas, assim, a todo momento eu sou grato a Deus, né, por ter dado essa força, né? Primeiramente ele, a Gabriela Ritter, inclusive, né, que é uma advogada aí que ajudou eu e minha família muito, a doutora Thalita Stevanato, que tem sacrificado muito, né, Ela é uma trabalhado no das meu projeto. fundadoras e presidente da Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. Filha de um Sim, preso político também. O pai dela esteve preso, inclusive. sim, inclusive ele foi da minha cela, o senhor Miguel Ritter, né, uma pessoa sensacional, um senhor, assim, abençoado, e ele sofreu lá também, teve problemas na urina, né, teve que Ele tomar tinha remédio. comorbidade, ele tem comorbidades, Sim, né? Não recebeu os sim. remédios, enfim, teve muitos maus tratos que vão precisar ser explicados e punidos futuramente, né? Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa da Papuda, porque eu queria finalizar com a explicação do que vem agora, porque agora vocês passam por interrogatórios, agora vocês são réus, né? É, na verdade, já passamos, né? Eu passei pelas duas audiências, né? A audiência oitiva de testemunha de acusação, que na verdade parecia mais de defesa, porque os próprios policiais, foi o capitão da Polícia Militar, o tenente do Choque, se não me falha a memória, e o próprio major do Planalto, do Exército, né? Onde não me reconheceram, eles falaram, lá tinha três grupos de pessoas, os mais exaltados, uns que nos ajudavam a conter os exaltados, e uns que estavam deslumbrados com o local, tirando foto, filmando, né? E eu me encaixo nesses que ajudavam, né? Eu tenho algumas fotos na internet que eu achei no Google, onde mostra eu ajudando em comunicação, como eu disse no começo da entrevista, né? Então, assim, eu não fiz nada, eu sou uma pessoa, um pai de família, não tenho nada que me desabone, sempre corri com médico, com minha família, meus filhos, minha esposa, trabalhando honestamente, fui exercer o meu direito ali de cidadão, né? O meu direito de vir, de De me livre expressar ali, manifestação, né, que está garantido na é, Constituição. entende? De manifestação, Mas o que que manifestar esses ali policiais disseram na audiência, no interrogatório? Eles estavam arrolados como testemunhas de acusação. de acusação. E eles não falaram nada, porque até mesmo não fiz nada, não tenho o que falar, Não né? te Então, reconheceram. não reconheceu. O major falou, não reconhece o senhor Rodrigo, né? Ele falou essas coisas que eu falei, né? Sobre os três grupos de pessoas, e foi perguntado para ele se tinha alguma liderança. Ele falou, não, não tem, não tinha, o pessoal estava tudo perdido, ninguém sabia o que fazer, uns faziam uma coisa, outros faziam outra. Então, assim, de fato, eu não tenho o que temer, porque eu não fiz nada. Foi me imputado seis crimes, né? Um caiu, que foi o terrorismo. Não existe terrorismo para manifestação política. E foi imputado golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e dano ao patrimônio público. Eu não fiz nada, eu não quebrei nada. Lá já estava aberto. Inclusive, o próprio presidente Lula, ele disse, né, que as pessoas entraram porque estava aberto, né? Então, assim, é isso, Cris, sabe? E nessa notícia que a gente tem ouvido de que a Procuradoria-Geral da República está abrindo a possibilidade de os presos fazerem confissões de culpa e, portanto, assim encerrarem o processo, o teu nome está no meio desse, você sabe? Não, até então a minha advogada, a doutora Thalita, não me informou nada. Creio eu que por enquanto seja só o pessoal do QG, que foi preso no dia 9, né? E para nós do 49 e 22 ainda não tem nada. Ah, porque o inquérito de vocês é outro, porque vocês estavam dentro dos prédios públicos, né? Para Sim. finalizar, eu acho importante, daquelas pessoas que você viu dentro do Palácio do Planalto, com aquela balaclava, né, com um gorro, escondendo a própria identidade, vestido de preto, com uma caracterização completamente diferente da de vocês, alguma ficou presa com vocês? Você viu essas pessoas na Não, cadeia? não me recordo, até mesmo porque eu não consegui identificar, mas eu creio, Cris, que é muito simples. Uma pessoa que ela vai e faz algo, um ato, né, de uma depredação de patrimônio público, ela não vai ficar no local, né? Ela vai quebrar e vai sair, né? E como eu disse, eu estava lá para me proteger. Se eu tivesse feito algo, se eu tivesse mal intencionado, eu não iria ficar lá, né? E outra, ainda mais com policiais lá dentro, pessoas, soldados do exército.
como que eu estaria fazendo algo? Então eles são coniventes, eles estariam olhando e não fazendo nada. Não tem, sabe, não tem lógica. Então, na tua Mas eu não vi opinião, ninguém. os verdadeiros culpados pela depredação talvez estejam soltos até hoje. Eu não sei, tá? Não tem como eu falar, né, nesse sentido, se eles estão presos ou não, né? Mas lá onde eu estava, na Papuda, eu não vi ninguém, não reconheci ninguém, né? Uhum. Rodrigo, para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Olha, eu gostaria de deixar, né, aqui o meu pedido para que seja, por favor, de fato investigado, veja quem fez, né, de fato. E nós que não fizemos nada, eu falo por mim, né, eu que não fiz nada, sou um pai de família, trabalhador, que, por favor, me liberte dessa tornozeleira, me liberte e deixe eu viver minha vida com dignidade, da maneira que eu vinha vivendo, né, trabalhando, cuidando da minha família, né, e suprindo as necessidades da minha família. E falo para as pessoas, né, para que elas possam orar e pedir a Deus para que seja feita a justiça. Amém. Vamos aguardar, porque é o mínimo, né, que se espera, que os efetivamente depredadores que sejam punidos conforme manda a lei, né? E quem não teve nada além de manifestação da livre opinião, que é permitido pela Constituição, que seja liberado. Boa sorte aí na caminhada, desejo sucesso Obrigado, e ainda assim fico obrigado. feliz de ver que o sentimento de patriotismo permanece. Você está com uma bandeirinha aí discreta na gola da camisa verde na Semana da Pátria, né? Acho bastante emblemático o recado que você passa. E boa sorte, especialmente na sequência aí com a família, que todos sigam com saúde. Com certeza, com você em casa Amém. já estão melhores. Muito. Amém, Cris. Muito obrigado. Gratidão a todos, gratidão pelas pessoas que oraram e se preocuparam com a gente e gratidão a você pela entrevista. Deus abençoe grandemente. Obrigada, amém. Agradeço também a você que esteve conosco até aqui, assistiu a entrevista. Te peço que compartilhe para que a informação verdadeira chegue a mais gente. Se gostou do vídeo, também curta, comente, deixe um recado aí para o Rodrigo Moro e para tantos presos políticos que são seguidores aqui da Gazeta do Povo e com certeza vão ler o seu comentário. E te peço, caso não seja inscrito no canal da Gazeta do Povo no YouTube, que faça isso agora, acionando o sininho das notificações para ser informado sempre que houver um vídeo novo publicado. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!